Olá, Libra, tudo bem com você? Como é que você tá? Como passou os últimos dias? Vamos ver a leitura das suas energias para os próximos 28, 29, 30 dias, Libra. Vou tirar uma cruz celta, usando o tarô das bruxas prateado. E vamos lá, começando. Quatro de ouros invertido. Instabilidades. Tá, seu tema é sobre as coisas que não tem perna ou não. O medo de perder uma estabilidade, o medo de perder algo que você construiu e que você acredita que por hoje é o melhor que você pode ter? Talvez. 9 de espadas. Anda sem dormir, Libra. A torre invertida no passado. O louco na consciência. Ok. No mínimo, reiniciamos. No mínimo. Tá. 3 de paus. Ok. A temperança. A força. Seis de paus. E por último, não menos importante, rainha de copas. Então vamos lá, Libra. Seu tema principal, sua situação. 4 de ouros. O que eu percebo aqui? Existe, né, um sentimento de insegurança, de talvez tô precisando prospectar outros negócios, tô precisando consertar alguma dinâmica no meu relacionamento. Estamos precisando reconhecer no nosso ambiente físico alguma estabilidade, algum tipo de segurança. Por quê? Porque aquilo que você construiu, porque aquilo que você estava lutando, estava fazendo a massa ao longo do tempo. Aqui eu vou. Encaixa muito no seu contexto, Libra. Já faz um tempinho que eu ando vendo umas leituras meio, né, puxada para vocês. Sim, estamos tendo vários desafios. E aqui, com o 5 de copas no seu obstáculo, eu percebo que você tem medo da perda. Eu percebo que existe, por exemplo, uma lamentação. Num caso muito literal, é um luto mesmo, perdi alguém, sabe assim? Ou então uma pessoa que possuiu uma estabilidade muito grande no emprego, perde o emprego. Não tô falando que é com você que isso aconteceu, mas, né, é um exemplo. Então eu percebo que existe um medo de perda, ou então perdemos algo que aonde a gente tinha uma esteira, aonde a gente tinha um porto seguro, parece que, né, saiu dos nossos pés. Ou então até está na nossa realidade a torre invertida no seu passado, só que ainda tem amarras nessa perda, ainda tem amarras nesse assunto que não permitem com que você se desvencilhe totalmente daquilo que você quer se livrar, provavelmente. Ou então que você se desvencilhe totalmente de uma situação que te causa medo, de uma situação que te causa insegurança. Quando eu olho para o seu inconsciente, o 9 de espadas, o que te preocupa, Libra, nessa situação? Porque assim, eu percebo que ela é um pouco caótica, eu percebo que tem sentimentos mais densos, eu percebo que tem até mesmo um financeiro talvez envolvido. Mas o que eu não consigo entender aqui é. Faltando coragem? Pode ser, pode ser. Tá. Nossa, sua leitura eu tô. Você pode perceber que eu tô
Tô tentando ser diplomática, procurando palavras e tal, mas Libra do céu. Estamos passando por momentos de várias transformações, né? Não adianta. A torre cai pra você direto, opinião que você tem que trocar, crença de verdade, talvez crença religiosa, talvez crença num relacionamento, talvez crença dentro de um ambiente de trabalho. Quando eu digo crença, é aquela coisa. Eu acredito na rotina que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho. Eu acredito na equipe com quem eu trabalho. Eu acredito nos meus familiares. Eu acredito nas pessoas para quem eu presto serviço. Entende? É uma crença. Mas parece que a vida vem e fala: não, não acredite nisso. Não, não acredite nisso. Não, ainda não, não é isso que você tem que fazer. Não é aqui que você tem que colocar seus esforços. Não é aqui que você tem que colocar sua dedicação. Não é aqui que você tem que colocar o seu foco. É por isso que tudo que você todas as alternativas que você busca, a área onde você trabalha, o relacionamento onde você tá, a dinâmica que você tá se encontrando, é por isso que ela tá um pouco custosa, sabe? Parece que tudo se esfarela na mão, nada fica muito tempo, nada fica muito sólido e fixo, ninguém firma a palavra, o dinheiro não fica no bolso, os clientes, se você presta serviço, os clientes vão e voltam. Existem alguns poucos que ainda mantêm uma estabilidade, porque ainda é um 4 de ouros. Mas estamos em dificuldades, entende? Aí, quando eu pergunto pra você o que te aflige nessa situação, é que é assim. Eu percebo vocês como pessoas. Nossa, vocês traçam estratégias que, pra mim, eu que tenho fogo muito forte no meu mapa, eu acho sensacional. Eu adoro conversar com Libra. Por conta disso, porque vocês me contam da sua experiência, me fala qual foi a solução que vocês arranjaram para a sua experiência, entende? É um olhar muito sólido, é um olhar muito realista. Só que parece que vocês não conseguem arranjar a solução para o seu problema quando você tá ali na hora do rush. E aí é quando vem o sentimento de talvez sobrepeso, sobrecarga, pensando demais, sabe? Quando não consegue organizar direito os pensamentos de tanto que vem, de tantas alternativas, tantas possibilidades, tantas preocupações. Bom, pois muito bem. Então eu falei do seu contexto passado, certo? É o seu assunto que você está lidando hoje. E é isso que no passado aqui, no seu inconsciente, é uma preocupação que você não sabe talvez o motivo, porque tá dentro da sua área inconsciente, que para alguns vocês já sabem, vocês já entraram em contato com o motivo da sua ansiedade, da sua. Ah, tá vindo muito forte aqui. Recadão rápido, Libra, não vai ser para todo mundo. Tem gente aqui que pode ser que estivesse passando por um momento bem depressivo. Aqui é mental mesmo, tá? Aqui é questão de saúde, pessoa que tem acompanhamento médico, tratamento, medicação, entende? Por favor, médicos. Vamos colocar médicos na nossa rotina, se não tem ainda. Mas assim, pessoas que estavam num processo depressivo forte, temos melhoras. Temos, ai, nossa, tá bacana. Bom, vamos lá. Então, pra quem não tá nesse processo, é uma agonia mesmo, é uma fase da vida, é um ciclo onde, né, a vida é feita de montanhas russas, né, nada é tudo calmaria, é óbvio que a gente sempre vai buscar o equilíbrio, é óbvio, aliás, é exatamente porque a vida é uma montanha russa que a gente sempre procura equilibrar as pontas, as bases, ter um pouco mais de calma, trazer um pouco mais de harmonia na nossa rotina, enfim. Então, pra quem tá nesse ciclo mais de perda, conscientemente vocês já colocaram o seu pezinho num passo novo. Dentro da sua consciência, o louco. Mas é consciente mesmo. Vocês deram o primeiro passo. Seja alugar um espaço, seja avisar que estamos em processo de separação, seja avisar estamos em processo de me demito, estou em processo de mudar o nicho da minha área, não atendo mais um coletivo que antes eu atendia, não atendo, não. Só que você tá indo para uma área que você nunca tocou ela especificamente.
mas é uma área que instintivamente você tem habilidade, você tem aptidão. E é uma área, vou ser mais fácil, né? Vou ser mais sincera ainda, é uma área fácil, é uma coisa fácil de fazer e eu acredito que a sua agonia era exatamente essa. Você queria fazer algo que é considerado pra você, tá? Que fique muito claro, porque eu acredito que pros olhos dos outros o que você tá fazendo não é fácil, não. É fácil de acordo com as suas habilidades, mas pra você era tão fácil que você falava, tá errado, tem um quê de... Tem um quê de falso, de não muito fixo, de não... Eu não sei qual é o motivo de você não querer pegar essa facilidade, mas lá dentro, no peito, tem aquela vontade, né? A gente tem uma vontade de se aventurar, a gente tem vontade de entrar numa área que faça parte do nosso propósito, que faça parte do que a gente semeia dentro da gente. A gente quer espalhar isso pro outro, né? E quando eu falo de relacionamento, quando a gente percebe que o relacionamento a gente só tá em perda, a gente só tá em processo poxa, tensão, não dá pra confiar na palavra, não dá pra não dá para ajudar a pessoa, porque a pessoa também tá num processo mental muito intenso que a gente não acompanha e fala, nossa, eu não tenho nem estrutura para conseguir ajudar essa pessoa, eu queria muito, sei que se não tivesse nesse nível tão grande, eu conseguiria ajudar as pessoas, mas nossa, nesse momento eu não consigo. Então é mais ou menos dentro de um relacionamento isso que você tá passando. E aí você fala, eu preciso de ares novos. Eu preciso tentar aquilo que eu já queria antes, que eu já tenho consciência, que eu nunca tentei porque ou eu achei que era fácil demais e não era pra mim, ou eu achei que era fora do convencional demais. Consciência, certo? E aí, para um futuro um pouquinho mais a longo prazo. A longo prazo não, um pouquinho mais próximo. 3 de ouros. De novo, oh meu Deus. Eu ando invertendo as cartas na minha cabeça que tá um negócio. Enfim, déficit de atenção tá batendo. 3 de paus. Invertido. Num futuro um pouco mais próximo. Sei lá, daqui a alguns dias. 15 dias no máximo. Você vai ver que as oportunidades estão na sua frente. Elas estão na sua mão. As pessoas estão chegando. Você está abrindo um pouco mais para os outros o seu leque de opções, o que é que você está fazendo, qual é o empreendimento que você está entrando, qual é os próximos passos que você quer dar dentro de uma sociedade, dentro de uma relação, um relacionamento íntimo, talvez, dentro da sua família. Coloca no seu contexto e encaixa na sua área, mas você tá começando a expandir um pouco mais. Só que o que você está fazendo é muito novo. Então ainda exige algumas habilidades, ainda exige alguma área de conhecimento, alguma especificidade. Que talvez te dê um pouco de insegurança por não conseguir, né? Por falar, nossa, mas espera, tem um negocinho específico aqui que eu ainda não tenho, eu preciso estudar a respeito. Só que para você estudar a respeito vai ser fácil. O problema é resultado. Não veremos resultado tão fácil, tão rápido quanto você gostaria de ver. Não veremos a perspectiva tão longe quanto você gostaria de ver, entende? Ela tá aqui, ela existe. Só que existem detalhes específicos que você só vai saber que você vai ter que entrar, que você vai ter que assinar ou que você vai ter que se comprometer. Não comprometer porque aqui é muito intencional. Mas existem detalhes específicos que você só vai saber a partir do momento que você dá o primeiro passo para a nova jornada que você tá indo. Por quê? Ali atrás, no passo que estava antes, não frutifica. É simplesmente se apegar e se ater a algo que tá pela própria racionalidade, pelo próprio ciclo da vida, por aquilo que a experiência conta pra gente. A gente sabe de antemão que aquilo não vai dar certo. Vai ruir uma hora ou outra, entende? É muito sem drama aqui, é muito... Pá! Fechou. Muito bem. Não vamos ver, então, os resultados tão rapidamente, certo? Mas você tá se vendo como uma pessoa que talvez não tá conseguindo experimentar as coisas. Ou você tá sentindo dificuldade das oportunidades chegarem para você conseguir experimentar, para saber se é esse realmente o salto de fé que você tem que dar.
Mas Libra, esse é um momento que, obviamente, você vai ponderar. Obviamente, você vai colocar, vai pesar, vai olhar todos os pontos, vai buscar um pouco de opinião, talvez vai buscar uma opinião um pouco mais acolhedora, pode até ser. Só que aqui a vida tá pedindo pra você não se jogar, mas se jogar um pouquinho. Experimentar um pouquinho, sim. Porque a partir do momento que você prova da laranjada e a partir do momento que você prova da limonada, talvez você consiga juntar um sabor aí, coloca uma vodka no meio e uau! Fica sensacional, entendeu? Só que a gente fica com medo porque fala, laranja, limão, vodka, não sei. Nossa, eu tô fazendo uma analogia besta, nem sei se isso combina, mas você entende? Tipo, você fazer misturas, você experimentar coisas, que dessas coisas saia uma terceira novidade. Então é juntar um pouco da sua experiência, é juntar um pouco da maneira que você sabe acolher as coisas, juntar um pouco o que você já nutriu na sua vida de conhecimento principalmente, e ir colocando o pezinho na água. Você pode ir sim avisando o que você tá fazendo, mas, né, já vai se jogando um pouquinho, não precisa esperar o momento ideal. Isso para Libra é muito importante. Eu sei que vocês sempre pesam as coisas para esperar o momento ideal, a hora certa, o local certo, né? Fazer atitudes muito impensadas para você é uma coisa muito clara, sempre vai levar a lugares que você não quer ir. Então, para evitar isso, não vamos fazer nada impensado. Fechou? Lindo. Mas é um momento da sua vida que, se você não colocar o pezinho na água e não se jogar um pouquinho, ponderar sempre, mas não deixar que essa ponderação te trave, vai ser crucial, vai ser importante, vai ser... Por quê? As situações externas que eu vejo chegando para você são situações que te desafiam nos seus instintos. São situações que te desafiam à impulsividade. E aí é aquela, pergunto para o libriano. E a libriana, como estão as suas sombras? E quando eu digo sombra, como é que tá seus defeitos? O que você acha deles? Você tem trabalhado eles? Você está consciente de todos os seus defeitos? Você está consciente, por exemplo, quando você lê uma leitura e a pessoa está falando de Libra e você fala, não, mas eu não tenho nada disso, eu não sei por que a pessoa está falando desse jeito, Libriano não é assim, essa pessoa não compreende Libra, essa pessoa não está tentando ver meu lado. Esses são os pontos de sombra que a gente tem que pegar. Toda negação nossa a gente tem que pegar e falar, ok, tô negando por quê? Não, mas eu não aceito que isso exista dentro de mim. Vamos lá, todos os sentimentos, todas as cartas, todos os arcanos, todos os símbolos astrológicos, todas as simbologias que a gente faz na vida, elas existem dentro da gente. Então, negá-las é inútil. É que nem sentimento, entende? Existe. Falar que não sente ódio, falar que não sente raiva, falar que não sente inveja, falar que não sente, é uma mentira muito grande que a gente conta pra gente, né? São defesas nossas. Aí é a dúvida, são defesas conscientes ou defesas inconscientes? Fica no ar a questão. Mas toda vez que você se depara com sombras, que você fala, não, eu não tenho isso, se questiona mais uma vez, porque a vida vai te mandar situações que você vai agir pelo seu instinto e pode ser que você se encontre com as suas sombras. É uma tendência. Puxei o microfone aqui, desculpa. É uma tendência você agir pelas suas reações e não pelas suas ações. Você já ouviu falar do seu sistema simpático e parasimpático? Pois bem, eles fazem parte do nosso sistema nervoso autônomo no nosso corpo. São eles que falam a respeito do nosso instinto de sobrevivência, corre, ou enfrenta, ou congela, e é ele também quem diminui esse ritmo para você voltar para o seu estado normal. Basicamente, em pouquíssimas palavras, é isso. A vida vai te mandar situações onde o seu sistema nervoso autônomo ele vai ser acionado e você não vai ter controle sobre isso. É por isso que eu tô te avisando, entende? É instintivo, é o seu corpo funcionando. É o seu sistema simpático falando, perigo, bora, corre, faz, acontece, vamos lá, cortisol, adrenalina, cumpre. Fechou.
terminou a cena, acabou o ato, vem o seu sistema parasimpático e fala: então agora vamos colocar hormônios mais tranquilos, vamos colocar uma ocitocina, vamos dar um abraço no amorzinho, vamos chegar em casa e sentir uma coisa mais de acolhimento, entende? É o nosso corpo. Só que isso, né, não é a gente não manda nesse sistema. A gente pode fazer coisas que estimule esse sistema autônomo, mas a gente não consegue mandar neles. Então, fica aí, volto a falar. Você vai passar por situações na vida que esse seu sistema nervoso autônomo vai ser acionado. Seu sistema de ação e reação e o seu sistema de se acalmar. E é aquela, quando a gente tá no sistema de ação e reação, a gente não pensa muito não sobre os nossos defeitos, mas não é isso. A gente não pensa muito na hora de ir com muita sede ao pote. E pode ser que a gente se arrependa de algumas negociações, pode ser que a gente se arrependa de algumas conquistas mesmo. Ai, Maura, mas não vejo eu me arrependendo. Pode não ser um arrependimento mesmo, é por falta também de uma palavra melhor para colocar aqui. O 6 de paus dentro dos seus medos e esperanças. Medos e esperanças, note. Medo é você não conseguir conquistar o que você tá querendo. Medo é você não conseguir entrar na área que você quer. Medo é você não conseguir o relacionamento que você tá buscando. E medo é você não conseguir a estabilidade e a segurança que você busca para parar com esse sentimento de perda. Com o medo também, né? É muito você tá aprendendo a construir as suas seguranças, mas de uma maneira em paz, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira tranquila. E não de uma maneira caótica, entende? Então, assim, é um medo de você não conseguir. Ou então, uma esperança de não ir com muita sede ao pote, de não ir num afã, num ímpeto de vamos lá, vitória, quero fazer e acontecer. Não, pera, o negócio tem que ser um pouco mais feeling, porque leão, a carta da força, não é só sobre a gente ser reativo, é sobre a gente ser instintivo. É quando a gente compreende as nossas reações e sabe lidar com elas racionalmente. Da mesma maneira que a gente fala algo que saiu ou age de uma forma meio impulsiva, logo a gente pensa e já consegue consertar, e já consegue contornar, e já consegue entender e compreender essas atitudes que muitas vezes a gente cala dentro da gente, certo? E no futuro próximo, Mauro, o que temos para finalizar, para fechar? Nós temos uma rainha de copas, mas invertida também. Então, a gente tem a compreensão de aonde não estamos cuidando de nós mesmos. Temos a compreensão de onde o outro não está cuidando da gente. E temos também a compreensão de onde talvez algumas áreas a gente não estava se jogando, se lançando e tentando. Talvez por um pouco de imaturidade emocional. Talvez você seja uma pessoa muito nova. Existe essa possibilidade. A vida ainda está se apresentando para você, né? Se você tá dentro dos seus 20, 30, nossa, você ainda tá passando a vida ainda tá abrindo os caminhos para você. Ela ainda tá abrindo novidades, assim, inéditas mesmo. Não é uma novidade reinício. Eu já vi esse filme antes. Não, talvez tenha algumas situações que estão se abrindo que você realmente nunca passou. E existe o medo de entrar nessa situação por obviedade. Vamos lá, vamos supor que você, de repente, descobriu que ficou grávida. Não é o que eu tô lendo aqui, é um exemplo. De repente, você descobriu que você ficou grávida, ou que você vai ser pai. E é uma coisa que você não estava planejando, mas ao mesmo tempo, né, não é uma coisa que você rechaça, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, eu dou conta. Entende? Esse nível de imaturidade é por falta de experiência mesmo. E aqui é muito emocional, então os relacionamentos para você pode ser que você tenha ficado um longo tempo dentro de um relacionamento e não conseguiu desenvolver algumas dinâmicas emocionais que agora a vida tá te mostrando, que tá falando, olha, vem cá. Tô te mostrando que relacionamentos, eles podem ser mais tranquilos, eles podem ser mais acolhedores, só que eu tô te mostrando situações onde faltou esse acolhimento, onde faltou essa nutrição de sentimento, essa reciprocidade, esse colo, esse carinho e esse amor. Então, por enquanto, eu tô te mostrando situações que falta isso, onde te dá um pouco de medo, falta uma falta emocional, onde te dá um pouco de insegurança, mas tô te ensinando a cuidar bem de si
e também do outro quando você tá dentro de um relacionamento. Pra você não sair machucada e pra você também não machucar ninguém, né? Pra ser uma relação justa e equilibrada. Signos específicos, Libra, vamos lá. Começando por aqui. Uma energia meio mercuriana, meio uraniana, né? Bem uraniana. Aquário, talvez. Implicitamente, não é uma carta que tá aqui, mas pelas energias uranianas, coloco o aquário. Com o aquário, talvez você entenda o porquê, você vai começar a ter vai entrar em contato, vai ter um pouquinho mais de coragem, de ser um pouquinho mais, é bem pouquinho, tá? Um pouquinho mais intruso na vida de aquário, para poder entrar em contato com algumas questões da falta de carinho, da falta de acolhimento mesmo, da falta de amor, certo? Teremos resoluções? Não, teremos diálogos, né? O 6 de ouros, quando ele tá bem, ele é a carta da oratória, quando uma pessoa consegue se desenvolver a fala com habilidade. Pode ser que a gente trava, gagueje pra falar, mas consegue ter o diálogo sim, consegue ter a comunicação. Existe uma defesa, né? Existe uma dificuldade aqui de se abrir emocionalmente, vamos dizer, mas não é um impeditivo, de maneira alguma. Sagitário. Com Sagitário, Sagitário não tá fazendo alguns. Não tá planejando bem as coisas. A motivação de Sagitário tá uma coisa meio caótica. Não caótica, não é que tá caótica, tá faltando foco pra essa pessoa. Sabe? 3 de ouro. Por que 3 de ouros? Eu tô falando o tempo inteiro 3 de ouros, oh meu Deus. 3 de paus invertido, 6 de paus invertido, a temperança invertida, que é Sagitário. As cartas de fogo aqui nessa leitura, elas não estão focadas no normal. Ou seja, Sagitário pode ser que, por estar se sentindo meio sem rumo, e isso para Sagitário é a morte, ele não consegue abrir a atenção dele para o redor. Infelizmente, é um defeito? Para alguns é, para outros é uma proteção, né? Tem N interpretações a respeito disso. Mas Sagitário, quando ele tá com problema de foco, ele não consegue focar no outro de jeito nenhum. Pode ser que você veja isso como um egoísmo. É um talvez. Leão. Leão. Leão tá um pouquinho melhor. Pode ser que ele também esteja meio sem foco, meio que se levantando, meio que se refazendo, meio que saindo de uma situação, tentando pelo menos sair de uma situação meio difícil. Mas ele tem o controle na mão, né? Ou pelo menos ele finge muito bem que ele tem o controle na mão. Então talvez se você tiver uma conversa um pouco mais sincera, tentar ter uma conversa um pouco mais sincera com o leão, pode ser que vocês coloquem pingos nos is a respeito de nutrição e acolhimento dentro do relacionamento. E aqui é uma dinâmica muito tanto para um quanto para outro, né? O número 6, o 6 de paus, todos os 6 do tarô, eles são regidos pelos enamorados. Os enamorados falam de relacionamento, de acordo entre as partes, de conversas. Enfim, os enamorados, eles são essa a carta que rege as boas escolhas. O 6 de paus, ele tá regido pelas boas escolhas. Só que não nesse exato momento temos boas escolhas. Talvez entrar em contato com o leão vai ser tentar entender quais são as escolhas que esse leonino quer fazer, que essa leonina quer fazer. Porque talvez não esteja acolhendo emocionalmente a ti. Certo, Libra? Uau! E é isso. Nossa, falei pra caramba, essa leitura ficou gigantesca. Me perdoa, Libra, prolixa, muito bem, vamos lá. Essas são as energias pra você para os próximos 30 dias. Eu espero que você tenha gostado muito, que elas tenham sido úteis, que as mensagens tenham sido úteis pra você. Um beijo e um queijo e até a próxima.